Em meio de tantas camadas de opressão, de raça, gênero, cor e corpo, existe também a resistência. E essa resistência vive no corpo das mulheres e na forma com que elas comem. Falar de nutrição no meio desses contextos é muito mais do que falar de nutrientes. É falar de falta, de prazer negado, de culpa, de exaustão e de histórias que não cabem em protocolos. Quando escutamos com atenção, percebemos que esses corpos são territórios de muitas memórias e que o comer também é um ato político. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E o episódio de hoje vai ser um episódio diferente. Vai ser um episódio que a gente vai escutar várias histórias através de uma nutricionista que dedicou o seu mestrado para literalmente escutar a história de mulheres que muitas vezes não têm espaço e nem voz na nossa sociedade. Então, a gente está aqui com a Lara, uma nutricionista que eu admiro muito e que nasceu num lugarzinho parecido com o meu. A gente fez a mesma escola. Foi uma loucura, né? A gente se reencontrar depois disso. E que eu acho que é uma escola que é um pouquinho fora da bolha, assim, É um pouquinho. Que eu acho que sempre estimulou a gente a pensar de um jeito um pouquinho diferente. E que, enfim, eu tô muito feliz de você estar aqui, tô muito feliz da gente estar, enfim, nesse meio nutrição e poder estar te escutando e ver sua caminhada um pouco diferente, assim, da nutrição tradicional, né? Obrigada, eu amei o convite e é muito louco, a gente se reconectou depois de muitos anos, né? Sim. E a gente trabalha com coisas parecidas, pensa parecido, então é muito legal encontrar pessoas com essa conexão, assim. Também tô muito dá feliz. Um alívio, assim, é um abraço. É um abraço, pensar que tem pessoas acreditando, né, no que a gente pensa. Exato. É gostoso mesmo. E Lai, conta um pouquinho da sua trajetória, se apresenta para todo mundo que tá escutando a gente, enfim, como que foi sua trajetória, por que nutrição, enfim, vamos começar lá do começo. Fechou. Bom, prazer, eu sou Lara, eu sou nutricionista como a Rê, e eu sou também especializada em transtorno alimentar e comportamento alimentar, e eu fiz um mestrado, que é o que a Rê estava contando, que foi coletando histórias de vida de mulheres negras da periferia, justamente para ver como a intersecção de várias opressões que a gente tem na vida, então quando a gente pensa em cor, em classe, em corpo, em acesso, como que isso vai afetar na nossa saúde e na nossa alimentação. E aí é muito louco, porque eu acho que eu entrei na nutrição, e não sei se com você foi assim também. Nutricionista, aquela imagem muito tradicional da maçã com a fita métrica. E eu lembro que eu trabalhava com saúde pública, porque eu nunca me identifiquei muito com isso. E por algum acaso eu fui parar num consultório de uma nutricionista da nossa área. E revolucionou minha vida, assim. Nossa, que legal. Foi revolucionário. Acho que eu me dava bem com a alimentação. Acho que eu sempre tive um histórico difícil com a alimentação. E eu tava num ponto legal. Mas quando eu fui nessa consulta, eu vi que a alimentação poderia ser tanto na minha vida. Poderia ser prazer, poderia ser história. Poderia ser tanta coisa que eu não sabia. E eu fiquei apaixonada, assim. E eu acho que o ponto principal é esse, né? Hoje em dia, quando a gente pensa em nutrição, vem aquela mulher magra, loira, segurando uma balança, uma fita métrica. E como o nosso trabalho é bem o oposto disso, né? Bem sair dessa bolha. E eu acho que até hoje com as redes sociais, assim, né? Sim. É muito... fica cultivando essa nutrição tradicional de dieta. E eu acho que o Anbulim é esse primeiro passo para transformação, né? E é uma nutrição que vai contra a sociedade que a gente vive, né? Exato. Então que ela vai para um caminho que representa pouquíssimas pessoas. E aí o resto da população fica tentando correr atrás disso, sendo que não representa, né? Sim. Não, e é o que a gente estava falando antes de começar a gravar, que a nutrição é tanto essa bolha tão pequena e que o seu mestrado foi literalmente sair do centro, ir para as periferias e escutar pessoas que são invisíveis, que no meio da nutrição tradicional, numa dieta não tá falando tantas horas de ônibus que a pessoa tem que pegar, a exaustão que as mulheres ficam. Como que você vai falar, não, sem comer 100 gramas de... Pesar a comida, você vai ter energia de pesar. Né? Não é real, é uma coisa muito diferente.
Na maior parte dos brasileiros, né? A maior parte. E aí coloca um padrão e uma pressão. E eu lembro que eu já gostava muito de saúde pública. Sim. E aí, né, eu fui começar o meu mestrado achando que eu, nossa, tinha uma super percepção desses lugares. E aí foi um choque, porque eu cheguei lá e eu percebi que eu não sabia absolutamente nada. Por mais que eu tivesse estudado e tivesse a mais boa intenção do mundo, né, a gente não tem contato com isso na academia, na faculdade. E aí acho que o primeiro passo, assim, né, foi entender que eu não sei de nada e tá tudo bem não saber de nada. E eu acho que esse ponto... E como foi, Lara, tudo isso? Tipo, de chegar lá, porque foi uma pesquisa de campo, né? Foi uma que você estava pesquisa me contando. de campo, foi. E como é importante ter sido uma pesquisa de campo, porque senão a gente fica só na imaginação. Exato. E mesmo mais desconstruída, né, que você fosse, o máximo... Melhor intenção. Entrando lá dentro e vivendo, e vivenciando, e literalmente escutando pelos olhos das pessoas que vivem isso, para poder estar entendendo e estar estudando mesmo essa realidade. E eu acho que às vezes a gente tenta saber de tudo e não saber é tão rico também, né? A gente admitir que a gente não sabe, porque, né, eu sou uma mulher branca, privilegiada em muitos sentidos, dentro de vários padrões sociais. E aí a gente entender que com isso a gente perde vivências e conhecimento, é importante a gente admitir que a gente não sabe das coisas, né? E foi muito louco, assim, porque eu já gostava de pesquisa acadêmica, né? No meu TCC eu fiz entrevista e eu achava mágico, assim, eu poder pegar pessoas e tirar coisas delas. E aí eu fui pro meu mestrado, a ideia inicial era trabalhar sobre obesidade e estigma de obesidade. E aí, a gente primeiro fez uma revisão teórica e viu que nenhum estudo sobre estigma de obesidade abrangia questões de cor e de classe social. Né? E aí já começa um problemão, assim, né? Como é que a gente trabalha isso em outras realidades? E aí eu cheguei lá muito animada, assim, com a maior boa vontade, e eu entendi que o que eu achava que era corpo, que era alimentação, não era o que era para essas mulheres. Então tudo que eu falava não fazia sentido nenhum para a vida delas. Então quando eu falava, por exemplo, sobre corpo, eu percebia que essas mulheres estavam tão exaustas que o problema delas era nem conseguir olhar para o próprio corpo, né? Quando eu falava de pressão estética, vinha num lugar de cor, né? De representatividade muito maior do que a questão que a gente vive, né? Dos padrões. Quando eu falava de obesidade, consumo de ultraprocessado, eu via que às vezes ter comida na mesa era uma forma de resistência, ter o que comer era uma forma de resistência, e que às vezes comer uma coisa ultraprocessada era uma forma de libertação, de eu não vou ter que cozinhar hoje, de eu tô dando uma coisa que meu filho me pediu e eu tô conseguindo dar isso pra ele. E imagina se você fosse uma nutricionista que falasse, não, ultraprocessado é proibido, tem que comer só alimentos in natura. E não é. Pra essa realidade não é isso, não né? E é a realidade de tantas pessoas no Brasil, eu acho que, claro, a gente tem que estudar ultraprocessados, né? Isso é um tema grande, é importante. Mas quando a gente olha individualmente, a gente crucificar as pessoas nesse lugar da vida delas, na individualidade delas, também não faz sentido, né? E de entender que essa comida também é um símbolo, né? É um símbolo. Claro que, né, vamos estar estimulando a introduzir outros alimentos, mas de uma forma possível, né? Não dá para só viver de ultraprocessado, mas falar para ela, não, isso é proibido, não pode. E para ela tá sendo uma conquista dar de presente pro filho... Conseguir comprar algo assim, né? Vai num lugar muito mais profundo, né? Da história dela, de tudo que ela passou. E, nossa, deve ter sido muito intenso. Muito intenso mesmo. Foi uma loucura, assim. Foi... E é isso, né? Quando eu fui, percebi que de nada sabia. Apesar que eu tinha a melhor intenção do mundo, eu não sabia de nada. A gente escolheu uma metodologia que pudesse representar ao máximo essas mulheres, que foi história de vida. Então a ideia era elas me contarem a história de vida delas, norteando por esses, né, pontos, né, de opressão, porque a gente trabalhou com uma teoria que chama interseccionalidade. Não sei se você conhece, mas é como múltiplas opressões acontecem simultaneamente. Então, por exemplo, uma mulher é diferente de uma mulher negra. E é diferente de uma mulher negra na periferia. E é diferente de uma mulher negra na periferia e gorda. E aí a gente vai trazendo e compreendendo como essas opressões elas vão trabalhando juntas.
E aí a ideia era justamente trazer a maior possibilidade de individualidade e de potência da voz dessas mulheres. Então, a história de vida, claro, foi uma forma acadêmica da gente pegar vários temas, mas também foi uma forma da gente resgatar essa individualidade da história delas mesmo, porque tem muito poder a história de alguém, né? É tudo que essa pessoa passou, é todas as trajetórias dela, as lutas, as conquistas. E também para colocar num lugar que eu acho que às vezes a academia coloca essas pessoas num lugar muito de oprimido, de, né, esse olhar de, até né, num lugar vulnerável da sociedade, que claro que tá, mas foi de colocar potência nessas mulheres. Elas são fortes, né? Muito. Elas viveram muito mais que a gente, elas Sim. têm coisas incríveis pra ensinar pra gente. E imagino que você ter ido lá, ter dado valor para tudo isso, ter dado voz, deve ter criado uma relação muito grande entre vocês, né? O que a gente estava falando, dessa conexão incrível. mesmo. Foi. Porque são poucas pessoas que... Nossa, que incrível, de verdade. Ai, obrigada. Não só o trabalho em si, da parte acadêmica, de estar estudando um tema tão importante, mas principalmente a mudança na vida dessas mulheres que com certeza você fez, né? Ah, eu espero que sim, porque a minha intenção, assim, claro, tem a questão acadêmica e foi tudo muito bem feito, assim, mas era conseguir dar potência para essas mulheres porque elas são puro poder, assim. As coisas que elas passaram e me contaram e a forma que elas olham a vida, né? É tão bonito, assim, que eu aprendi muito com cada uma delas. E aí, eu criei uma relação tão gostosa com elas, porque eu cheguei lá morrendo de medo, né? Porque, tipo, é um lugar que eu claramente não pertenço, né? Que eu tô chegando lá num lugar que às vezes pode ser visto como arrogante, né? De você querer dados de uma pesquisa. Sim. E elas me acolheram com tanto carinho, que às vezes eu chegava, tinha banquetes, assim, de café da manhã. E elas me davam conselho da minha vida, e elas me chamavam para aniversário delas, e a gente criou uma conexão tão bonita, assim, que foi muito legal. E olha que legal isso do banquete, do café da manhã, Foi. né? Como a comida tem esse símbolo. Foi. Imagina se você chegasse lá e aí, ai não, esse pão com manteiga tem muita caloria, e enxergasse a comida dessa forma. Na verdade, não, era um baita de um agradecimento, de um afeto, de uma conexão, de... Lindo tudo isso, de verdade. A comida dentro dos seus vários significados, Exato. Né? Que vai além da gente impor regras e julgamentos e da gente saber apreciar, né, esses momentos. E eram quantas mulheres? Como que foi, Lara? No final foram 8 mulheres, porque são várias entrevistas muito longas, né? A ideia era a gente aprofundar ao máximo das histórias de cada uma delas. E aí foram mulheres diversas, assim. Eu acabei entrando em 2 ONGs lá na comunidade que eu sigo até, que são muito... Legal. Quem quiser conhecer, são muito legais. Qual é o nome delas? Uma chama Fazendinhando, que é uma arquiteta de lá que revitalizou uma área de lixo comum para ter um parque para a comunidade ali do Jardim Colombo. E a outra chama Rede Comadres, que é uma rede de apoio e empoderamento para mulheres de lá, que é muito legal também. Quem quiser conhecer. E aí, eu quero muito. São muito legais. Depois, muito legal mesmo. Quero. O trabalho é muito bonito, assim. E aí você continua indo nas ONGs? Como que tá sendo o seu trabalho lá? É voltado para nutrição ou não? Nada a ver com nutrição, tá? Não, é mais de... Hoje em dia é mais de apoio para mulheres. Essa que eu tô e da comunidade mesmo. Tá. Mas que eu acho que tem a ver com a nutrição, mas né? que as mulheres do estudo fazem parte, assim? Algumas fazem, então algumas fazem. Esse contato, continua, que legal. Continua, E aí, pensando também na história das mulheres, tudo, vamos aprofundar um pouquinho nessa questão de corpo, como que chegou tudo isso, como que foi a sua escuta, as conclusões dos estudos, enfim. Legal. Então, quando eu disse que eu não sabia de nada, foi... E que poderoso é não saber de nada. Muito. E ter essa consciência. Libertador. E libertador falar, eu não sei de nada, eu sou uma mulher branca que quero aprender com vocês, assim, né? Quero te dar... aprender a ouvir. Exato, aprender a ouvir e tô aqui no meio podendo trazer a voz de vocês pra virar um mestrado, né? E eu espero muito que tenha tido esse resultado, assim, de mostrar a força delas. Mas foi muito legal, assim, ver
como alimentação, né? Como a gente pegou história de vida, a gente conseguiu ver a alimentação em vários pontos da vida delas. Então, elas como filhas, elas como mulheres, elas como mães. E então, por exemplo, uma coisa que foi muito marcante foi a infância delas. Então, eu peguei amostras aleatórias, assim, de lá, e a fome, ela estava presente em todas. E acho que é louco, assim, como na nutrição a gente não fala sobre fome e insegurança alimentar, né? Quando a gente pensa numa nutricionista tradicional. E como isso está presente na história da maior parte do Brasil, assim, né? Sim. E eram, assim, histórias de falta de comida, né, comer restos de comida, comer lixo. Então, a fome foi uma coisa que marcou muito. E aí, quando a gente vem agora para a história delas presente, o acesso à comida, quando elas vieram para São Paulo, foi uma coisa de muita potência, assim, para elas, né? Então, tem uma até que comprava que sonhava em comer pão, porque não tinha pão onde ela morava. E aí, quando ela veio para São Paulo, ela não acreditou que tinha pão, né? Essa coisa da gente estar centralizado, né, numa cidade, tinha pão em todos os lugares. E aí, como essa coisa do acesso, ela é questionável, né? Quando a gente vê, então, uma nutrição tradicional, né? Que a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas como é que você vai falar do pão sem olhar o significado do pão na vida de alguém? Sem olhar o significado do acesso de ter essas comidas? Nossa, E algo que, né, a gente vai a qualquer esquina, a gente vê diversos pães. Exato. E, às vezes até escolher qual tipo de pão, e para uma pessoa é literalmente o objetivo da vida poder comer um pão, assim, né? De como uma delas... essa referência, né? Da onde que ela tava, qual que é essa história, esse passado também. Onde a comida tá, né? Às vezes a gente normaliza o lugar da comida na nossa vida e coloca nesse lugar de restrição, E olha o lugar que a comida tá na vida dessas pessoas, né? De acesso, de liberdade, de empoderamento. Sim. É muito louco. E achei muito forte isso que você falou também de comer lixo, né? Como a fome tá tão presente, E é isso, a gente trabalha a fome no consultório, né? Escala de fome, sociedade, tudo. Mas como, na verdade, fome mesmo no Brasil, quando a gente fala de fome, é um extremo muito extremo, né? E a gente chegou... a gente acha que é uma questão antiga, assim... Mas na pandemia chegou em algum momento que quase 70% da população estava em algum tipo de insegurança alimentar, né? Porque segurança alimentar, claro, também é você não ter o que comer quando a gente vai em lugares graves, mas também é a falta do poder de escolha, né? Do que você vai comer, de você poder comer coisas que te façam bem, que estão de acordo com a tua cultura, né? Então, isso também é insegurança. É muito importante a gente estar falando sobre isso, porque no dia a dia, quando a pessoa está vivendo a sua vida, não tem essa... As pessoas não falam sobre isso, né? Eu acho que esse que é um ponto. E tem tantas pessoas e mulheres vivendo isso diariamente que dá uma sensação de, sei lá, né? Impotência mesmo, é difícil. É muito louco, assim. E até as questões que a gente vê... de comida, assim, e de corpo, como quando a gente entra nesse espaço, que é da maior parte da população, não fazem tanto sentido, né? Então, um dos relatos que eu tive, por exemplo, foi que a pessoa ficava feliz quando ganhava peso, porque significava que não estava passando fome. Então, como a gente vê que o corpo tem a ver com esses espaços também, né? De resistência do que a gente já viveu. E muito diferente, né? Isso de... Olha o símbolo do engordar para essa mulher. Exato. De não estou mais passando fome. Hoje eu tenho recursos para ter comida em casa e poder desenvolver esse corpo mesmo. A gordura vem como uma coisa boa também. Positiva, né? De superação até. Sim. Nossa, e como foi para você? Tá vivendo tudo isso, porque é isso, só de te escutar falar vem pra mim essa sensação de impotência, assim, de, nossa, deve ter sido intenso e difícil. Foi quanto tempo pra... Foi 2 anos 2 anos de pesquisa. Bastante. Foi
até 2 e um pouquinho mais de pesquisa Tá. de campo, foi... E aí foi, por exemplo, escutava um pouco toda vez que você ia lá, um pouquinho de cada história, ou meio mergulhava numa história de uma mulher e depois na outra, como que foi? Então, entrar lá foi muito louco, assim, Tá. porque é o que falei, né? É um espaço que eu não pertenço, né? Sim, que, sim. que eu nunca presenciei. E eu tinha muito medo de parecer que eu tava lá por interesse acadêmico. Então, eu vou coletar dados e ir embora, sabe? Como se fossem instrumentos científicos. Sim. E então foi um cuidado que eu tive muito grande, assim, de querer me colocar num espaço de ouvir mesmo e de dar voz, e não, né, como pesquisa, de querer pegar 1000 dados e tudo mais. E aí, pra mim, foi muito transformador. Assim, eu repensei em tudo da minha vida, Eu imagino. de tudo que eu acredito sobre feminismo, sobre ser mulher, sobre alimentação, sobre minha profissão, sobre meus objetivos. Né, realmente repensei e aprendi muito, assim, com as histórias dela. Foi muito grande. E acho que o que eu mais aprendi foi a entender que eu não sei de nada. E isso foi lindo, assim, porque isso me deu abertura pra realmente conseguir ouvir, sabe? E aí as entrevistas, elas são... A gente vai fazendo as entrevistas, então a gente primeiro faz uma grande entrevista. Me conta a tua história de vida. Legal. E aí a gente fica horas ouvindo, né? A gente grava tudo. Tá. E aí depois eu transcrevo essa entrevista. E aí eu leio. E aí eu vejo o que eu sinto que faltou. Então aí a gente volta, e aí ouve de novo, e aí transcreve. Entendi. Então foram de 2 a 4 entrevistas por mulher, né? Legal. E aí depois a gente tem que, né, na pesquisa qualitativa, chama análise de conteúdo esse método. Então a gente pega todas as transcrições, são umas 500 páginas de transcrições. Nossa, E vai lendo tudo até organizar em tópicos e a gente codifica Entendi. tudo. Então a gente vai meio que misturando tudo pra pegar os dados. Tá. E pensando em todas as histórias, Lara, me conta o que você percebe que tem em comum, assim, entre elas. Eu acho que o que eu mais peguei dessas mulheres foi a exaustão. Tá. Foi o que mais me marcou, assim. E aí a exaustão a gente intersecta com todas as opressões que elas vivem, assim. Então, eram mulheres que estavam dentro de um estilo de vida que era uma sobrecarga absurda, assim. Então, né, desde todas as opressões sociais que elas viviam, por conta de corpo, por conta de questão de cor, por conta de questão de classe. Então, vivência de muito preconceito. Muita dificuldade, assim, de ocupar lugares diferentes por conta do olhar da sociedade sobre elas. Desde a dificuldade de você criar filhos, a maternidade era uma coisa que pegava muito, de você colocar comida na mesa, de você ter que trabalhar, né, de você estar em relacionamentos muito abusivos. Então essa foi uma coisa que pegou muito. Relacionamentos, né, de casamentos, que sempre eram uma sobrecarga maior para a mulher. E foi muito louco, porque eram amostras aleatórias, mas todas tiveram um relato de abuso psicológico, abuso sexual, né? E como essa relação teve impacto na vida delas, na forma que elas se relacionam com o mundo. Então, o que mais me pegou da história delas foi justamente essa sobrecarga, assim, né? Como em todos os âmbitos pessoal, né, interpessoal, social, do mundo, elas eram colocadas nesses lugares de exaustão e de sobrecarga. Acho que foi isso que mais me pegou, assim. Não, e é isso, né? Sendo amostras aleatórias, tendo coisas que... E elas tinham essa consciência, assim? Ou era muito normalizado essa exaustão, uma vida... Eu acho que era muito normalizado. Né? Eu acho que eu fiquei chocada. Tá. Porque é isso, a gente vê os dados, né, na pesquisa. Por isso eu acho pesquisa qualitativa é tão importante, assim, né? Então a gente vê todos os dados. A gente vê que mulheres negras trabalham mais que mulheres brancas, a gente vê de maternidade, a gente vê de questão de renda. Mas quando a gente ouve trazer delas, assim, tem um lugar tão grande, né? E a gente vai vendo nos diversos cenários da vida, assim. Então, como isso era aplicado. E eu senti que era muito normalizado, que elas entravam nessa vida meio porque era a vida que tinha pra entrar. Sim. E entravam nesse ciclo de
extrema exaustão, assim, né? E até essa coisa do corpo, acho que entrou aí, porque eu gosto muito de imagem corporal, desse tema. E aí, quando eu cheguei pra falar sobre isso com elas, elas não tinham nem tempo e nem, né, esse olhar pro próprio corpo delas. Então, elas passavam tanto tempo, né, vivendo a vida, né, que exigia tanto, que o corpo não era uma questão, porque não existia esse espaço, né, de vou me olhar, eu vou me cuidar, eu vou pensar em mim. Era o corpo como essa forma de estar precisando produzir cada vez mais e mais para continuar existindo, né? Simplesmente continuar existindo e trazer comida para um filho, por exemplo, né? Trazer comida. São espaços que a gente, como mulher, e elas, com essas múltiplas opressões, vivenciam muito mais intensamente, que a gente meio que é colocado a viver, né? Então eu vou crescer, eu vou ser mãe, eu vou ter uma família. Só que aí a gente esquece que quando a gente coloca nesse espaço, né, de questões de pobreza, né, de preconceito racial, né, de falta de acesso a direitos básicos, esses lugares tradicionais colocam a mulher num espaço de sobrecarga absurda. Que existir vira uma demanda absurda, né? Um estresse bizarro pro corpo também, né? Com certeza. E falta de apoio de saúde mental, né? Falta de fala sobre saúde mental. E eu ia te perguntar isso, porque a gente sabe, né, que transtorno alimentar não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem corpo, não tem idade. Você sentiu que alguma delas, assim, nas entrevistas já passou, assim, por algum quadro de transtorno alimentar? Como que foi em relação a isso? Pior que sim, e eu até me surpreendi. Primeiro, transtorno mental foi muito comum, todas. E que não, imagino que não deviam nem fazer ideia, assim, né? Muitas não. E era triste, assim, uma delas estava me contando que não sabia o que aconteceu, mas que do nada não tinha vontade de levantar da cama e sentia culpa. E às vezes em espaços, né, comuns, né, quando a gente vai para um lugar mais elitizado, isso é tão falado, mas às vezes não tá chegando. É informação mesmo, né? Que tá tudo bem, que é uma questão de saúde, que tem não tratamento. É foco, força e fé, falta de força de vontade. Que é o que literalmente elas mais têm, força de vontade. Exato. Né? Imagina. E aí, transtorno alimentar, eu tive relato de 3 mulheres, e aí uma delas teve a ver, o corpo dela, ela é uma mulher negra, né? E ela sempre falou que teve o corpo como uma mulher negra. Então ela tinha mais curvas, né? Do que. E aí por isso ela sempre tinha sido muito sexualizada na vida. Então ela diz hoje, né, mais velha, que acha que começou a comer compulsivamente justamente para parar de receber essa atração excessiva que ela vivia. E tinha uma outra menina que tinha bulimia também. E aí foi bem interessante ela contando como é o tratamento no SUS para isso, porque eu acho que o acesso é muito baixo. Eu acho que, primeiro que quando o pai dela viu, ela começou a vomitar, porque ela viu uma menina numa novela da Globo que vomitava. Ai, meu Deus. E a gente vê, né, como essas coisas às vezes têm impacto. E aí o pai dela achava que ela era doente, assim, que ela era louca, que não tinha solução, que tinha alguma coisa espiritual, que alguma coisa assim. E aí, até hoje, assim, acho que fazia mais de 10 anos que ela convivia com isso, tava mais estável, mas até hoje ela não tinha tido um tratamento apropriado pra isso, assim. Por falta de acesso e por falta de informação. De não saber que, putz, será que existe um espaço que eu posso me tratar? Isso é tratável, isso é um erro meu? Como é que isso funciona? Isso é espiritual, né? Vai ter que ser assim pra sempre. Exato, não, né? exato. Que existe um caminho de tratamento. Sim. E aí, pensando nesse caminho de tratamento também, acho que outro tópico importante da gente falar hoje é onde você trabalha no Hospital das Clínicas, nessa parte de transtorno alimentar com dependência química. Me conta um pouquinho sobre isso, acho que é um tópico muito importante também, interessante. Eu acho muito legal esse tópico, até porque era um tópico que eu não conhecia, assim. Eu acho que a gente não tem sobre isso. Eu não conhecia até o momento que você me contou. Eu também não. E aí eu sempre trabalhei, né, no meu consultório, no mestrado, surgiu essa vaga um dia, eu falei, vamos lá. E aí é no ambulatório de mulheres do Hospital das Clínicas, eu sou voluntária lá.
E aí, são mulheres com transtornos alimentares e com dependência de substância. Tá. Então, álcool até outras drogas. E aí, é muito louco, assim, o quanto o transtorno alimentar tá associado com isso. Então, as questões de saúde mental que estão com abuso de substância são normalmente as mesmas do transtorno alimentar. Justo. E acho que é um tema muito pouco falado. A gente tem muito estigma de uso de substância. Sim. E é muito louco, assim, o quanto isso é comum no dia a dia. E que se a gente falasse mais, talvez a gente pudesse se prevenir melhor, assim. Eu até lembrei, muitas vezes, né, até o álcool, que é tão normalizado, Muito. mas que muitas vezes, na sociedade que a gente vive, às vezes é um ansiolítico, né? Com a certeza. pessoa tá com uma ansiedade gritante, aí o álcool chega Com pra certeza. acalmar, pra dormir. Lembrei de uma paciente que era isso, antes de dormir, tomava um copão de vodka, porque senão não ia dormir, sabe? E aí a gente vai vendo onde essas substâncias podem estar entrando. Ocupar no lugar da vida, né? De ser esse band-aid de questões muito mais profundas também. Muito. E aí entra em toda essa questão, né, da falta de acesso. Então, a falta de conhecimento sobre saúde mental, de tratamento sobre saúde mental, de conhecimento sobre essas condições. E acho que até o lugar de estar normalizando. Acho que principalmente o álcool, é né? muito normalizado. Mas outras substâncias também, dependendo da idade, da faixa etária, das pessoas que estão em volta, tudo. Com certeza. Eu acho que tem. E é muito... Quando a gente pensa em transtorno alimentar e dependência química, entra num lugar que várias substâncias tiram a fome, né? Sim. Então, na semana passada, a gente fez uma roda de conversa sobre imagem corporal com essas mulheres. E aí, é muito louco que várias delas falaram que usavam substância também para não engordar. Então, eu perguntava, né, pra gente relativizar e colocar o papel que tem o corpo na nossa vida, se elas abririam mão do tratamento caso começasse a engordar. Porque às vezes acontece. E quase todas falaram que sim. Então, é muito louco como o corpo, né, e junto com essas questões sociais são colocadas as mulheres num lugar que a gente perde a noção da nossa própria vida, assim, né? Abdica da nossa própria saúde mental, física. E que esse engordar, muitas vezes, tá ganhando saúde, né? Tá ganhando saúde, ganhando força, ganhando força, ganhando vida, o corpo tá funcionando. E, na verdade, com o transtorno alimentar, esse receio, esse medo de engordar é tão grande que a pessoa escolhe... abdicar de tudo isso, do tratamento né? mesmo, né? Intenso também. É muito louco, assim. Acho que isso entra em toda a sobrecarga que a gente tava falando, social, né? Que a gente coloca em mulheres. E aí, quando a gente vai pegando camadas sociais, a gente vai intensificando isso de várias formas. E às vezes essa luta nem é nossa do corpo, né? É uma coisa colocada na gente, igual a outras 1000 coisas colocadas. E que muitas vezes é isso, né? A gente é ensinada dessa luta do corpo, e que precisa estar lutando contra esse corpo, mas que podem ser camadas muito mais intensas e profundas, igual esse relato do abuso sexual e da mulher tá querendo esconder as próprias curvas e tá tendo compulsão pra esse corpo não ter mais curva, assim, né? Eu acho que o padrão de corpo que a gente coloca hoje, de alimentação, que a gente vê nas redes sociais, ele não representa as vivências que as pessoas têm. Então, a gente vai colocando várias camadas, né? De trabalho, de classe social, de cor, de gênero, de tudo, que é simplesmente não representativo, assim. Então, até as mulheres do mestrado, assim, é isso. Não tem nem tempo pra gente olhar pra isso. Porque... a realidade é outra. A realidade é outra, E aí, pensando também nos atendimentos no ambulatório de uso de substâncias, como que funciona? São as mesmas pessoas que estão em acompanhamento? É um pouco parecido com a Ambulim, assim? Ou eu acho que é um pouco parecido com a Ambulim, A gente tem uma equipe de nutricionista, psicólogo, psiquiatra e assistente social. E aí são atendimentos individuais e em grupo, né? E aí a ideia é trazer assistência para essas mulheres. Então elas vão lá toda quarta-feira para passar por esses grupos para conseguir passar por isso. Mas aí é isso, né? A gente tem um papel lá, mas tem toda uma questão social que a gente também não tem poder, né?
Então, os relacionamentos abusivos, dificuldade de acesso, né? De apoio familiar, de rede de apoio, que a gente não consegue entrar na questão desse uso de substância. Lógico. E, de novo, mais uma vez, a impotência. A impotência. Mas enfim. Mas a impotência também, às vezes, entra num lugar de tipo, eu acho que a gente, como profissional, se a gente vai fazer bem pra alguém, não depende só da gente, claro, né? Mas se a gente vai fazer mal, eu acho que depende 100% da gente. Sim. Então, olhar para essas pessoas, aprender a ouvir, a acolher, a não estigmatizar. Então, eu acho que a gente, como profissional, conseguir ter esse lugar, né, já é muito. Não, e é isso, tá entendendo que só de estar conseguindo enxergar a pessoa como um todo, não só como, Sim. Eu vou te pesar, esse vai ser seu número, Exato. e aí você vai comer isso, entender, não, que tem 1001 camadas, vamos estar Muitas. horizontal aqui, senta do meu lado, vamos conversar, o que é possível, o que não é possível, o que você tá sentindo, como que é a sua realidade real, né? O que Porque que você isso, vive? as pessoas não falam de drogas hoje em dia, Não é falam. um baita de um tabu, e se a gente vai ver, deve ter muitas E elas muitas são pessoas. muito estigmatizadas, elas têm medo de falar também, claro, né? Não é aceito falar sobre isso. Não, e é tão mais comum do que a gente pensa, né? Que esse olhar estigmatizado só afasta as pessoas do tratamento. E é um pouco isso de transtorno alimentar, né? Também. Nossa, quando... sei lá, você normaliza falar de vômito, você normaliza falar de transtornos que a gente sabe que é tão comum, mas que às vezes a pessoa se sente tão sozinha, mas tão sozinha nesse sofrimento tão intenso, que acha que é só com ela e tem uma vergonha de poder falar sobre isso. E como é importante ter profissionais que, tô entendendo. Aqui é um espaço seguro pra gente estar falando sobre tudo isso, né? Vamos junto, a partir do que é possível também, porque Com a gente certeza. entende que, para de usar cocaína, né? Para do dia pra noite, Para de errado. vomitar, É só comer, é só parar, exato. só levantar da cama. Tipo, se a gente tem uma fala assim, um olhar assim, e não entende todas essas camadas aonde essa droga pode estar entrando, que é isso, é para manter um transtorno alimentar, Sim. né? Que é isso, para ela não sentir fome, porque o que isso pode significar, tudo. É um trabalho que é isso, eu acho que a impotência vai ficando menor mesmo, assim, que é o que é possível mesmo. Impotência nem sempre é ruim. Acho que Justo. como não saber de nada, reconhecer tua impotência é importante também. Nossa, importante. Não é algo ruim, disso. né? É fazer o que eu posso. E às Sim. vezes fazer o que você pode é ouvir, né? Então, até justo. dessa questão de exaustão, né? Você colocar mulheres num lugar que elas possam ser ouvidas, né? Que já é muito. Já é muita coisa às vezes, né? E aí, pensando no dia a dia do ambulatório, todas as pessoas que estão usando substâncias têm transtornos alimentares, como que rola essa triagem assim também? É uma loucura, porque não é obrigatório, né? Tá. O ambulatório é para dependência química. Tá. Mas é tão alta a prevalência Nossa. que eu acho que é mais, assim, e é engraçado que a literatura não tem dados sobre isso, mas é muito, a maior parte das mulheres tem alguma questão com a alimentação. E aí, desde questões, né, de comer transtornado, de dificuldade com a alimentação, mas diagnóstico de transtorno alimentar é muito comum. Tá. E aí, eu acho que é isso, assim, entra em lugares em que o abuso de substância e o transtorno alimentar estão muito juntos. Então, os transtornos mentais e de personalidade são muito comuns. Né? As comorbidades que a gente vê são muito comuns, os tipos de personalidade são muito comuns. E um alimenta o outro, assim, também, né? Personalidades meio mais compulsivas. Normalmente, por exemplo, tem muitas mulheres que têm abuso de substância e quando para o abuso de substância vai pra comida. Porque tem a ver com uma coisa maior que a substância. Sim. Tem também muitas pacientes, por exemplo, bariátricas, que tinham questão com a alimentação, fizeram a bariátrica e aí começaram a abusar de álcool. Sim. Então, a gente vê como a comida e a substância às vezes está num lugar parecido na vida de uma pessoa. Ai, interessante tudo isso. E muito lindo, Lara, seu trabalho. Obrigada. Tô muito feliz com o episódio. Tô muito, 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 muito importante estar falando sobre tudo isso. Ai, que bom. E nada melhor do que ter uma pessoa que, né, dedicou e tá tão presente na realidade dessas pessoas, porque é isso, a gente tá falando sobre o que acha ou como é, não, vamos, né?
Vamos ouvir, Ouvir vamos olhar. mesmo. Não tem estudo que substitua o olhar, eu acho, assim. Ai, importante. E estamos chegando no fim do episódio. E aí eu queria fazer uma pergunta final, assim, que você fizesse uma fala final, meio de incentivo mesmo. Não só para os profissionais de saúde, mas para as pessoas que estão escutando a gente. É meio expandir um pouco esse olhar, assim, sabe? Às vezes sair um pouco da própria bolha, que sim, pode dar um pouco de angústia isso, pode vir essa sensação de impotência. Mas o que você daria de dica, daria de sugestão, talvez? Enfim, fez sentido? Fez. Eu acho que para profissionais, eu acho que a criação desse espaço é muito linda, Rê, porque é isso, você tá criando um espaço pra gente falar disso, dessa nutrição, das pessoas ouvirem sobre isso. E eu acho que a gente, às vezes, esquece, né, que a gente é profissional da saúde, a gente trata pessoas, e a gente é no Brasil, que é um país diverso, com várias questões. Então, eu acho importante a gente estimular profissionais a entenderem que a gente tem um papel social, né? A gente tem essa demanda e a gente tem muitos profissionais, mas que não vão para esse lugar de escutar, de acolher, de estudar essas realidades. Então, eu acho que quanto mais espaço a gente tiver sobre isso, para falar sobre isso, para divulgar isso, e as pessoas verem que existe, né? A possibilidade de trabalhar com isso é o mais importante, assim. E aí, eu acho que para as pessoas... porque é tanta informação e sobrecarga e padrões pra gente alcançar que eu acho que o mais importante é a gente olhar pra própria realidade, sabe? E ver que o que faz sentido é o que a gente vive. E não é porque não estão falando sobre isso ou divulgando isso que não é válido, que não faz sentido, que não é importante. Então, eu acho que olhar pra si, né, e não se comparar e colocar mais uma pressão na sua vida pelo que falam é muito importante. Ai, obrigada, de verdade, eu assim, amei, por foi estar muito aqui. gostoso. Foi muito Foi uma mesmo. delícia mesmo, adorei. E eu acho que um dos principais objetivos quando eu tive a ideia do podcast, de trazer convidadas, tudo, era exatamente isso, de, falar sobre todos os temas que eu quero falar, não é possível. Eu preciso muito de ajuda de outras mulheres para literalmente tá contando essas realidades e você estando na realidade de outras mulheres. Eu acho que o episódio de hoje foi muito, muito especial, porque querendo ou não, a gente tá dando voz pra elas, né? Que é o objetivo. E era todo o meu objetivo com esse mestrado, assim, dar voz, ouvir e colocar elas nesse lugar de força. E não de opressão de nada, sabe? De toda a força que elas representam. Então, agradeço muito o convite, foi muito gostoso. E aí, vocês também que estão escutando, se puder compartilhar o episódio pra gente deixar a voz dessas mulheres, né? Sim. Acho que esse que é o principal objetivo e o que a gente pode fazer nesse momento também, né? Sim, eu acho importante. E aí, eu ia te pedir também, sempre no fim do episódio, as pessoas indicam um livro, um podcast, ou... sei lá, algo que possa estimular as pessoas, assim, a continuarem estudando, talvez, sobre esses temas, sobre que possam ajudar as pessoas a entrarem nessas camadas mais diferentes, né? Olha, eu acho que apoiar a pesquisa é um passo muito legal. Sim. Tem muita pesquisa legal sendo feita que às vezes não é divulgada, não é falada. Então, quem quiser conhecer, assim, tem muita coisa legal sendo produzida. E acho que um livro legal é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Que ela vai contando... É um diário que ela escrevia, ela era catadora de lixo, e aí depois esse livro foi publicado, ele é bem famoso. E aí, eu acho que traz bastante da história de vida dela, na individualidade do dia a dia dela, que às vezes parece monótono, mas é muito potente. E a gente trabalha com temas, né, sobre racismo, sobre fome, sobre classe social, de uma forma muito individual. Que foi uma das partes que inspirou meu trabalho, esse livro dela. Então, fica essa recomendação. Ai, eu vou anotar na minha listinha também. É muito legal, depois lê. Se quiser, eu te empresto. Eu quero. Mas, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada a você, Tô muito feliz adorei. que deu Foi certo. Muito gostoso. E queria agradecer você também, que ficou escutando a gente até aqui. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira, no nosso almoço em conjunto. Tchau. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje?
Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.